outro conceito que nós precisamos tratar é sobre a taxa de juros proporcionais e equivalentes. Então, se eu tenho duas taxas de juros que eu vou chamar aqui de I1 e I2, relativas aos períodos N1 e N2, elas vão ser proporcionais quando observarem a seguinte relação de proporcionalidade. O I1 dividido pelo I2 tem que ser igual ao N1 dividido pelo N2. Então, é uma maneira mais imediata para você tratar taxas proporcionais, que é, eu vou tomar o tempo, que eu vou chamar aqui de N, para o qual está definida uma taxa de juros, I de N, e subdivida-o em períodos K. Qual que é a taxa de juros proporcional a IN para esse período K? Então, a taxa de juros proporcional do período pode ser determinada dividindo-se a IN, a taxa de juros no período, pelo número de períodos. Então, eu vou chamar aqui de IK, que é igual a IN dividido aqui por K. E aqui o IN vai depender aqui do período que eu tenho. Então, tem uma situação. Converta a taxa de juros de 18% ao ano em taxa de juros mensal por proporcionalidade. Então, basta que eu pegar a minha taxa de juros, dividir aqui pela quantidade de tempo que eu tenho ao ano, 12 meses, e eu acho quanto que vale aqui por mês essa minha taxa de proporcionalidade. Isso daqui tem que ficar bem claro, que às vezes em alguns exercícios que nós vamos resolver, eu misturo aí algumas unidades de tempo. Pode ser ao mês, ao bimestre, ao ano. Isso daqui precisa ficar bem claro para que não haja algum problema. Eu peço para vocês calcularem qual que é o valor. Eu tenho tido essa taxa de juros de 18% e eu quero saber quanto que é o valor aí do meu juros ao final de 3 meses. Então, preciso fazer essa proporcionalidade para determinar aí quanto que é a taxa de juros ao mês e calcular para 3 meses. Esse exercício depois a gente resolve em sala de aula, no nosso encontro síncrono, para ficar mais fácil aí o entendimento. Então, o próximo conceito aqui, que é o que a gente sempre pede, sempre a gente quer entender, que é o conceito de desconto. Desconto não vai ser a diferença entre o valor nominal do título e o valor pago por ele numa certa data, anterior à data do vencimento. Então, é uma operação financeira criada para atender a detentores de títulos de crédito, como nota promissória e duplicata mercantil e de serviços, que necessitam transformá-los em dinheiro antes da data do vencimento. Então, nesse caso, o detentor poderá negociar com um agente financeiro que lhe antecipará um valor inferior ao valor nominal. Vocês podem perceber que muitas empresas, elas acabam te dando um desconto se você pagar antecipadamente. O vencimento é dia 10, se você pagar até antes do dia 10, você tem um certo desconto. Você recebe ali um bônus para que ele consiga ter essa operação financeira aí, ter aí a passagem, você precisa transformar em dinheiro antes da data do vencimento. Então, na definição de desconto, eu consigo calcular aqui que o desconto é o valor futuro menos o valor presente, que eu vou chamar aqui de valor nominal e o valor atual. A partir disso, eu consigo determinar quanto que é o valor de desconto. Desconto comercial, então, eu preciso definir aqui o desconto como tendo a definição de comercial, que vai ser o desconto bancário, comercial ou por fora, é o outro modo de se operacionalizar o desconto de títulos. Então, o desconto comercial eu defino aqui como sendo o valor dos juros gerados no tempo, N, com taxa de juros, com taxa de desconto, IC, calculado sobre o valor nominal do título. Então, da definição, eu consigo chegar aqui. O desconto comercial vai ser o valor presente, o valor futuro, vezes a minha taxa de desconto, IC, vezes o meu tempo. Tem essa multiplicação aqui entre essas três variáveis. Então, as fórmulas relativas ao desconto comercial são deduzidas a partir dessa relação e da definição de desconto, e elas são úteis para a solução de alguns problemas. Então, aqui o desconto comercial. Eu sei que o desconto comercial é o valor futuro menos o meu valor presente. Se eu quiser fazer a substituição para achar meu valor futuro, vai ser o meu valor presente mais o desconto. Eu sei que o meu desconto aqui, posso definir como sendo uma relação do meu desconto comercial, faço substituição aqui. Há uma relação do desconto que nós definimos anteriormente como FV e N vezes IC. Então, eu consigo chegar aqui nessa, fazendo as simplificações,
necessárias, eu vou chegar aqui no meu valor do desconto comercial. Apenas substituindo aqui essa minha equação, dentro aqui eu sei que o FV é DC dividido por IN e C vezes N, então eu consigo chegar aqui nos meus valores necessários aqui do meu desconto, ok? Fazendo as simplificações, eu chego com o desconto comercial, presente valor, vezes o meu IN, vezes 1 menos IC vezes N. O custo efetivo do desconto comercial simples, vou considerar como custo efetivo da operação a taxa de juros do desconto racional, que produz o mesmo valor presente. O valor dessa taxa de juros racional, que eu chamo aqui de custo efetivo, varia com o prazo do desconto, embora seja sempre superior à taxa de desconto comercial. Então, uma operação conduzida com taxa de desconto comercial de 10% ao mês produz as seguintes taxas de desconto racional, conforme o prazo da operação. Então, primeiro mês, você tem lá sua taxa de razão aqui, ou a tua taxa de operação, como sendo 10,10% ao mês, com 2 meses, 11,8% ao mês, com 3 meses, 12,62% ao mês, 4 meses, 13,62% ao mês. Vocês vão vendo que há a variação aí dessa minha taxa de juros com um determinado prazo. E a partir de agora, a gente entra então no conceito aqui de juros compostos. Eu preciso trabalhar aqui considerando que em regime de juros compostos, o juro gerado ao final de cada período de incidência é somado ao saldo devedor no início do período para gerar o saldo devedor do início do período subsequente, que é uma nova base de cálculo para o juro. Então, esse processo de agregação do juro devido em cada período ao saldo devedor para constituir nova base de cálculo do juro, dá-se o nome de capitalização de juros, ou juros compostos. Então, para o cálculo do montante em juros compostos, eu vou utilizar a seguinte equação. Montante é igual a capital vezes 1 mais I, sendo I aqui a taxa de juros, elevado aqui a N, que é o período. Então, tem aqui uma situação, um exemplo simples. Calcular o montante de um capital de 1.000 unidades monetárias, aplicado por 6 meses a uma taxa de juros de 3% ao mês, sabendo-se que a capitalização é mensal, ou seja, a variação, a agregação de valor por mês. Então, se você tem aqui o valor do capital, basta substituir na equação anterior, você tem aqui o tempo, 6 meses, e a taxa aqui, 3% ao mês. Fazendo essa substituição, você consegue calcular o valor do seu montante, ok? Esse exercício a gente resolve em sala também, na aula 5. E aqui a gente entra na definição principal do nosso assunto, da nossa disciplina, que é o investimento. Então, a gente vai se colocar aí na posição de um executivo que é informado de que uma linha de produção está ultrapassada, apresentando custos crescentes e altos índices de refúgio de produtos. Aqui o refúgio de produtos é a parte de desatualização, ou então a perda, a não compra, nós temos a obsolescência também desse produto, então entram todas essas questões dentro do refúgio dos produtos. Então você possui duas alternativas para resolver esse problema. Primeira, substituir o equipamento existente por um novo, e a segunda é modernizar o equipamento existente. Só que aí, na segunda opção, há um problema. É possível modernizar esse equipamento? Eu consigo fazer um upgrade nele? Eu consigo, na primeira situação, substituir o equipamento? Eu tenho espaço, eu tenho dinheiro, eu consigo ter uma mão de obra qualificada para que eu consiga fazer a substituição? Então, preciso fazer essa análise. Agora, vamos imaginar no lugar de um prefeito municipal que deve escolher entre construir e operar um posto de saúde ou uma escola. Eu vou construir ou vou fazer a operação desse posto de saúde ou dessa escola? É mais ou menos essa situação. Você tem que ter um entendimento bom para saber o que você vai beneficiar. A escolha dos melhores projetos é condição necessária para a boa gestão. E isso exige a utilização de instrumentos de apoio à tomada de decisão. Eu tenho indicadores que vão me mostrar quais são as melhores soluções para a decisão desses problemas, para solucionar esses problemas. Então, uma parte desses instrumentos ela é constituída por ferramentas financeiras que ajudam a decidir sobre a aplicação de capital em projetos de maturação em longo prazo. Isso é,
cujos retornos estão previstos para vários períodos consecutivos. Você aplica agora, mas depois de 5, 6, 10 anos você vai obter aí o resultado desse investimento. Então, as organizações, ao avaliarem alternativas de investimento, elas têm como principal objetivo, se for organização privada, o aumento da sua riqueza líquida, para maximizar a riqueza do acionista, ou, dito em outras palavras, a maximização da contribuição marginal dos capitais investidos. Agora, se for governamental, se for público, é a maximização do bem-estar social da população. Preciso entender muito bem com qual situação, com qual área que eu estou ligado. Então, as ações governamentais, elas podem ser diretas ou indiretas. Então, quando ela for direta, os projetos são desenvolvidos, avaliados e implementados diretamente pelo governo. É o caso aí de estradas, escolas e obras de infraestrutura em geral. Agora, se for indireta, o governo adota medidas para orientar o processo de decisão de investimentos privados, de acordo com os interesses sociais. Por exemplo, estímulos fiscais e creditícios, apoio em infraestrutura, estímulo à formação de arranjos produtivos locais, além de outras formas. É importante entender que as técnicas de avaliação de investimentos são tão somente instrumentos de apoio à tomada de decisão. Não são eles que vão tomar a decisão. Quem vai tomar a decisão é o gestor, é quem está à frente do projeto ou do governo. Então, eu tenho esses instrumentos, eu tenho essas técnicas que vão me servir como um apoio à minha tomada de decisão. Outros fatores de decisão, como objetivos estratégicos, aspectos econômicos, políticos e gerenciais, são também relevantes na seleção de projetos de investimentos. Então, isso aqui vai depender muito do que eu quero atender. Se eu tenho interesse, se não, se é do interesse de bem público ou não, se vai maximizar o meu lucro ou não. Então, a partir disso, eu defino o fluxo de caixa incremental. Então, todos os métodos de análise de investimento tomam como base o fluxo de caixa líquido incremental, medido ou projetado, que será gerado durante a vida útil do projeto. Então, tenha em mente que fluxo de caixa quer dizer movimentos efetivos de recursos que têm reflexo financeiro sobre o caixa. Aqui eu desprezo receitas e despesas de natureza eminentemente contábil, que é depreciação, amortização e outros resultados que não são pagos ou recebidos em termos de caixa. Então, o fluxo de caixa incremental é a diferença entre os fluxos de caixa associados a essas duas situações e é o insumo básico para os estudos pretendidos. A partir disso daqui que eu consigo determinar quanto que eu terei no final do meu projeto. Já comentei anteriormente sobre a taxa mínima de atratividade também. Cada organização deve definir qual a taxa de retorno mínima aceitável em suas decisões de investimento. Essa taxa eu chamo ela de taxa de atratividade. Então, vários dos métodos de análise envolvem o cálculo do valor presente de um projeto, o que exige a utilização de uma taxa de desconto, ou seja, a taxa de atratividade da organização. Ou tem outros métodos também de análise que vão comparar o retorno esperado do projeto com a taxa de atratividade. E, por fim, aqui, a taxa de atratividade ela é entendida como o custo de oportunidade da organização. Ela é o custo de capital da empresa ou ainda o retorno médio obtido pela empresa em suas atividades. O poder público pode considerar custo de capital a taxa básica de juros da economia. Então, eu consigo ter aí no meu futuro se esse meu projeto vai ser rentável ou não, se eu terei um retorno muito bom ou não. Se eu tiver um bom retorno, se eu tiver um valor bom, a minha taxa mínima de atratividade ela vai ser positiva. Mas se eu tiver um valor muito baixo aí dessa taxa de atratividade, ou seja, eu vou colocar mais dinheiro do que eu vou receber, acaba não compensando, acaba não sendo atrativo. E aí entra todas aquelas questões que nós já vimos nas aulas anteriores, incentivos fiscais, incentivo do governo, mão de obra qualificada, localização, o projeto bem descrito, a minha taxa de juros e assim por diante. Definindo aqui o valor presente líquido, ele nada mais é do que o valor presente de fluxo de caixa, que eu já defini anteriormente, ou seja, vai ser a soma algébrica dos valores presentes de todos os componentes do fluxo de caixa. Então, vai ser a soma aqui dos valores presentes das entradas de caixa, menos a soma dos valores presentes das saídas de caixa. É o que entrou, a soma do que entrou, menos a soma do que saiu.
A taxa de desconto ela pode ser utilizada nos cálculos, e ela vai ser a taxa de atratividade da organização para projetos de fluxo de caixa convencionais, como a única saída inicial de caixa, que é o valor presente. Eu vou ter aqui que o meu valor presente líquido vai ser a somatória aqui do meu PMT, que são os fluxos esperados de entrada de caixa no período K, dividido aqui pela minha variação do meu juros, U mais a taxa de juros elevada a K, aqui o I eu vou chamar aqui de taxa de atratividade, meu K é o meu período, menos o meu valor presente, aqui é a saída de caixa. Então, vamos imaginar aqui uma situação. Tem uma organização, fez um desembolso inicial de 3.000 unidades monetárias, esperando receber 700 unidades monetárias ao final de um ano. 900 ao final de 2 anos, 1.400 ao final de 3 anos e 1.700 ao final de 4 anos. Então, vamos determinar o valor presente líquido, supondo uma taxa de atratividade de 10% ao ano. Então, eu vou ter aqui 4 anos, então eu tenho aqui, ao final de um ano, 700, ao final de 2 anos, vou receber 900, ao final de 3 anos, 1.400, e ao final de 4 anos, 1.700. Então, se você fizer a soma aqui, você vai ter um maior valor aqui, você conseguirá ter aí uma atratividade boa, 10% é um valor interessante, então você vai acabar recebendo mais do que o seu desembolso inicial. Então, esse exercício a gente resolve também depois no nosso encontro 5. E, por fim, a nossa taxa interna de retorno, que é a taxa de desconto que torna nulo o valor presente líquido de um fluxo de caixa. É ela que vai ser a minha taxa de desconto, ou seja, a minha taxa de juros, que iguala, em um dado momento, os valores atualizados das entradas e das saídas do caixa. Ou seja, quanto que entrou, quanto saiu, eu faço aquela igualdade para saber a minha proporcionalidade e determino aqui a minha taxa interna de retorno. Ela deve ser maior ou igual à taxa mínima de atratividade para que eu tenha aí o meu lucro. Ok? Então, da parte de investimento que eu tinha para passar para vocês é somente isso. Nas próximas aulas aí de encontro síncrono, nós vamos resolver alguns exercícios juntos e até o próximo encontro.